Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Seu nome, Senhor, por mais esta semana, Senhor, que se inicia e que temos oportunidade, Senhor Deus, o privilégio de estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos para aprender da Sua palavra. Abençoe, Senhor, a escola bíblica, abençoe os professores, que Seu nome seja glorificado e que Sua palavra, Senhor, possa ser ensinada, Senhor Deus, e que a semente do Seu Evangelho, Senhor, possa germinar, Senhor Deus, em corações aqui. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus e vamos ler o Salmo de número 89. Salmos 89, vamos do verso 25 ao verso 37. Vou ler os versos ímpares e os irmãos responderão aí lendo os versos pares. Salmo 89 a partir do verso 25. Porei a mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. A minha graça, e firme com ele a minha esperança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. A minha lei, e não andares nos meus juízos. Os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, Então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, eu serei falso a Davi? Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Amém. Vamos agora louvar a Deus com um cântico Aclame ao Senhor.
Irmã Paula, você pode fazer uma oração de louvor a Deus? Senhor Deus, porque estamos aqui na tua casa, está este culto, Senhor. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, que chegue diante de ti, Senhor, como um suave aroma suave, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando, esteja conosco. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Vai dar os avisos. Domingo que vem é culto com a ceia e com o almoço, né? E eu acho que todos já sabem, o pastor está de férias aí por 3 semanas. E os demais avisos estão impressos no boletim, é só pegar ali na recepção. A palavra está com o pastor. A palavra está com o Tiago. É o costume. Bom dia, irmãos. Deus não me chamou para ser pastor, não. Por enquanto, não nesse momento, né? Pastor é muito mais do que está aqui, né? A pregação é só um dos chamados, né? Vamos dividir para as nossas classes, os pequenos, lá com os professores. Senhor? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. O título do nosso estudo está aqui, projetado. Arrependamos e voltemos ao nosso primeiro amor. Arrependamos e voltemos ao nosso primeiro amor. A gente vai ver que esse convite, esse chamado ao arrependimento e à volta ao primeiro amor, Jesus fez àquela igreja de Éfeso e também nos faz hoje aqui. Vamos ler? Apocalipse 2, de 1 a 7. Vamos fazer o seguinte, cada um, né, de forma alternada, pode ler um versículo. Eu vou começar com o verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro.
Amém? A nossa intenção é estudar sobre essa carta à igreja em Éfeso. Hoje nós só vamos começar a fazer uma introdução a esse assunto. Nós teremos 3 EBDs e a gente vai continuar estudando essa carta ao longo desses 3 domingos. Eu gostaria de perguntar para os irmãos, de fazer algumas perguntas. Primeiro, você ama a sua igreja? Vou perguntar de novo. Você ama a sua igreja? Outra pergunta. Como que você gostaria que a sua igreja fosse reconhecida na comunidade ao nosso redor? Como que você gostaria que ela fosse reconhecida na comunidade ao nosso redor? Coloquei aqui também outra pergunta. Que elogios você, como ovelha de Jesus, que elogios você gostaria de ouvir da própria boca de Jesus quando você se encontrar com ele, o seu pastor, o seu bom pastor? Que elogios que você gostaria de ouvir da própria boca de Jesus? Outra pergunta que eu coloquei aqui. Esses elogios que você gostaria de ouvir da própria boca de Jesus, você, como parte da igreja, como membro da Igreja Batista no Dom Pedro, o que você tem feito para que a sua igreja ouça esses elogios? Pense aqui comigo. Você gostaria de ouvir elogios da boca de Jesus, o nosso bom pastor? Agora, você, como membro desta Igreja Batista no Dom Pedro, o que você tem feito como membro para que a sua igreja ouça também esses elogios da boca de Jesus? Outra pergunta que eu coloquei aqui, você, além daquilo que você tem feito, você também tem orado por esta igreja, para que ela ouça, para que ela viva assim, né? Ela viva dessa forma e receba elogios da boca de Jesus? Você tem orado pela sua igreja? Ao ler esse texto aqui, uma das perguntas que me veio à mente é o seguinte: da forma como hoje a Igreja Batista no Dom Pedro tem vivido, e você é membro dela, eu sou membro dela, da forma como a gente tem vivido hoje, que elogios nós ouviremos da boca de Jesus? Da forma como nós temos vivido hoje. Nós não teremos a oportunidade de estudar as outras cartas, né? Jesus, através de João, ele manda 7 cartas, né? Às igrejas ali de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o que a gente observa aqui também na carta de Éfeso? Que na medida em que Jesus anda no meio da sua igreja, ele tem elogios a fazer, mas ele tem também censuras a fazer para aquela igreja de Éfeso. Isso você vai ver em todas as cartas. Na medida em que Jesus anda no meio da sua igreja, ele tem elogios a fazer e ele tem também censuras a fazer. E eu coloquei aqui que uma das lições que nós podemos aprender aqui é que o importante não é o que você pensa a seu respeito. O importante não é o que você pensa a seu respeito. O importante também não é o que a outra pessoa, o que as pessoas pensam a seu respeito. Mas o importante é o quê? O que Jesus pensa a seu respeito. Igual eu fiz a pergunta, né? Como que você gostaria que a comunidade ao nosso redor reconhecesse a nossa igreja? Mas antes de nós pensarmos, né, como que nós temos vivido à luz do que a comunidade diz sobre nós, o mais importante é o quê? Do que você pensa a seu respeito, do que as pessoas pensam a seu respeito. O mais importante é o que Jesus
pensa a seu respeito. Coloquei aqui, Jesus, ele não tem uma opinião a seu respeito. Não. Jesus, ele tem o diagnóstico. Por quê? Porque Jesus, ele conhece quem nós somos. Ele conhece, igual a gente vai ver aqui, ele conhece as nossas obras. Estou fazendo uma breve introdução aqui. Das 7 igrejas de Apocalipse, apenas duas igrejas não ouviram nenhuma censura de Jesus. Foram as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Essas duas igrejas, quando Jesus andou no meio delas, Jesus não fez nenhuma censura a elas. Depois você pode ler as cartas dessas duas igrejas. E eu fico pensando, será que nós, membros da Igreja Batista no Dom Pedro, será que nós ouviremos apenas elogios de Jesus ou nós ouviremos também censuras dele? Outro detalhe aqui. Das 7 igrejas aqui de Apocalipse, houve uma igreja que não ouviu nenhum elogio de Jesus. Ela só ouviu censuras de Jesus. Qual que foi essa igreja? Tudo bem, eu tive a oportunidade de estudar, né? Depois os irmãos podem ler as outras cartas. Mas teve uma dessas 7 igrejas aqui que não ouviu nenhum elogio de Jesus, só ouviu censuras de Jesus. Qual que foi ela? A igreja de Laodiceia. Depois você pode conferir lá. Foi essa igreja que ouviu da boca de Jesus que Jesus estava ao ponto de vomitar ela pela boca. E isso deve chamar muita atenção nossa. Será que nós, como Igreja Batista no Dom Pedro, será que quando nós nos comparecermos diante de Jesus, nós ouviremos apenas censuras de Jesus? Assim como aquela igreja de Laodiceia? Eu gostaria de, como introdução, né, ao nosso capítulo aqui, vamos ler Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Falando agora de um contexto maior. Alguém lê, por favor? Não, capítulo 1, verso 4. Isso. Então, nós temos aqui no verso 4, que no Apocalipse, no livro de Apocalipse, nós temos Jesus, ele enviando cartas às 7 igrejas que se encontram na Ásia. É isso que nós lemos? Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Alguém pode ler? O que significa a palavra Apocalipse? Exatamente. No grego, essa palavra significa revelação. É o que começa o versículo aí, número 1, né? E revelação de quem?
Que revelação que é essa? Que João recebeu de Jesus e que ele deveria transmitir àquelas 7 igrejas. Sim, é que a gente não vai poder ler o capítulo inteiro. Essa revelação significa algo que antes estava oculto, e agora se tornou visível. O que se tornou visível a respeito de Jesus Cristo, que antes estava oculto? Se você depois, a gente vai ler alguns versículos, mas se você ler o capítulo 1, nós temos a visão agora de Jesus Cristo glorificado depois da sua ressurreição. Vou voltar aqui porque está falhando. Então, se você ler o capítulo 1, você vai ter uma visão da glória de Jesus depois de ele ter ressuscitado. Então, o livro de Apocalipse trata sobre isso. Eu já comentei com os irmãos, né, que Apocalipse é uma mensagem que Jesus Cristo mandou através de João àquelas 7 igrejas na Ásia. No caso, as pessoas comentam, a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, e essas 7 igrejas foram plantadas pelos apóstolos. Ô, Daniel, coloca para mim o mapinha. Eu estou sem o... Se os irmãos... Traz aqui, José, por favor. Esqueci de... Então, ó, aqui está a igreja de Éfeso, né? E a Ásia Menor é essa região aqui, onde está destacado, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Então, essa aqui é a Ásia Menor, a atual Turquia, onde estava a cidade de Éfeso. Outra coisa que eu coloquei aqui, que João, ele foi o último apóstolo sobrevivente, e nesse momento aqui, João já era uma pessoa idosa. Ele já era uma pessoa idosa, quando recebeu essa revelação. E olha o versículo 9. Alguém lê, por favor? Isso mesmo. Então, nesse momento aqui, João era o último apóstolo que estava vivo, ele já era idoso. E o que aconteceu com ele? Que a gente leu aqui. Oi? Isso. Devido ao testemunho de Jesus, ele foi, igual o Ricardo comentou, ele foi banido pelas autoridades romanas, naquela época era o Império Romano, né? E ele foi exilado na pequena e desabitada ilha de Patmos. Aqui a ilha, ó, Éfeso está aqui e Patmos, né, a ilha de Patmos está aqui. Ele foi exilado por causa do testemunho de Jesus. Então, João, o último apóstolo sobrevivente, já idoso, exilado na ilha de Patmos, foi lá que ele recebeu esta revelação de Jesus Cristo. Agora, verso 10 e 11. Alguém pode ler? Isso. Quando João recebe estas visões de Jesus, que dia que era? Está lá no verso 10. Era no dia do Senhor. Que dia era esse?
Que dia era esse? O domingo, o dia em que Jesus ressuscitou. Só abrir um parênteses aqui com os irmãos. O dia de Pentecostes, os irmãos lembram? O dia de Pentecostes, que dia que o Espírito Santo desceu, conforme a promessa de Jesus? Quem lembra? Que dia que era? Nós já estudamos, né? Era exatamente o domingo, primeiro dia da semana, né? O dia do Senhor. Foi o dia em que Deus reservou para o Espírito Santo descer à sua igreja. E a gente vê, né, lá no começo do livro de Atos, que a igreja primitiva, ela entendeu que o domingo e não o sábado era um dia especial. Por quê? Porque foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. E mais uma prova, né, que o domingo agora passou a ser o dia do Senhor, é que João recebeu a revelação no domingo. Foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Eu coloquei aqui, Apocalipse, ele foi escrito entre os anos de 94 e 96 depois de Cristo. Então, a gente está falando das primeiras igrejas, Éfeso, Pérgamo, Esmirna e todas elas. Nós estamos falando da primeira geração de igrejas. E o ponto aqui é que, embora essas 7 igrejas, de fato, elas existiram, só que essas 7 igrejas, elas representam os tipos de igrejas que nós temos até hoje, né? E nós também podemos aprender com elas. Eu coloquei aqui. Então, o que Cristo diz a estas 7 igrejas também é relevante para nós. E aqui só para encerrar sobre essa introdução, que males que, vamos dizer assim, sempre atacaram durante toda a história da igreja? Que males que sempre atacaram a igreja? Quero ouvir dos irmãos. Vamos colocar aqui. Perseguição. O que mais? Falsos profetas. Então vamos colocar aqui. Heresia. O que mais? Oi? Idolatria. Vamos colocar aqui. Vou usar essa expressão aqui, ó. Mundanismo. O que mais? Oi? Sim? Vamos deixar aqui, né? Dentro de perseguição. O que mais? São só esses males? Sim. Vamos, por exemplo, colocar aqui, falsos profetas, eu coloquei aqui dentro de heresia. Vamos colocar aqui, outro male que ataca a igreja. Qual igreja que foi atacada, por exemplo, com esse mal? Da divisão. Oi? Corinto, né? Nós temos a carta aos Coríntios. Esse mal que fez um estrago, né? Na igreja de Corinto. O que mais? Apostasia. O que mais? Vou colocar aqui, que também está ligado, né? A apostasia. Apatia. Oi? Humanismo. Vou colocar aqui. Ricardo falou pecados em geral, mas outro mal que ataca a igreja.
deixar como orgulho. O que mais? Sim, isso tá, vamos dizer assim, estaria dentro dos falsos ensinos, né? Que nós vemos tão em dia hoje, né? Que mal que atacou, por exemplo, a gente colocou lá a perseguição dessas 7 igrejas. Que mal que, vamos dizer assim, esse mal, né, da perseguição, atacou qual igreja? Nós vamos ver que foi a igreja de Esmirna. Depois você lê lá. Heresia, das sete igrejas aqui. Heresia, a igreja de Pérgamo. Mundanismo, que eu coloquei ali, a igreja de Tiatira. Apatia e orgulho, a igreja de Laodiceia. E assim, nós poderíamos destacar mais. Então, há muitos males que atacam a igreja, assim como atacaram aquelas primeiras igrejas, né? A primeira geração daquelas igrejas. Eu quero ler o capítulo 1, verso 12 e 13. Alguém lê, por favor? Isso. Isso. Quero destacar aqui para os irmãos o que está escrito. No verso 12 e 13. Vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Uma pergunta aqui, que é o primeiro destaque que eu quero colocar aqui. Jesus, lá nos evangelhos, ele é chamado diversas vezes por filho do homem. Então esse filho de homem que aparece aqui está se referindo a Jesus. Só que João, antes dele ver o filho do homem, Jesus, ele viu quem? No texto. Antes dele ver Cristo, ele viu quem? Oi? Quem são esses 7 candeeiros? Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então, antes de João ver Cristo, João viu o quê? As 7 igrejas, né? E depois Jesus no meio daquelas 7 igrejas. Eu coloquei aqui que o mundo, ele vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. Isso é algo muito importante, porque ninguém verá Jesus, ninguém conhecerá Jesus, senão por meio de quem? Da igreja. Inclusive, abrindo um ponto aqui, né, um parênteses, hoje os irmãos já ouviram falar de muitas pessoas que hoje são desigrejadas, né? Elas querem Cristo, mas elas não querem a igreja. Agora, é possível isso? Você querer Cristo e não querer a igreja de Cristo? Não. E outro ponto aqui que eu coloquei, né, para a gente relembrar. Como que os eleitos de Deus serão alcançados? Como que os eleitos de Deus serão alcançados? Através de quem? Isso. Através do testemunho da igreja. Através do testemunho da igreja. Então, um ponto muito importante, que Deus, ele estabeleceu a forma como os eleitos serão alcançados. Deus irá alcançá-los e Deus estabeleceu a forma como eles serão alcançados. Como que eles serão alcançados? Através do testemunho da igreja. Através do testemunho da igreja. E por isso, é por isso que, um dos motivos, que Deus ainda não nos levou.
Esse é um dos motivos, porque Deus ainda não nos levou, porque ele estabeleceu a forma como os seus eleitos, que ainda tem, né, ao nosso redor. É através do testemunho da igreja. Segundo destaque, o que é, ainda nesse versículo aqui, nesses dois, o que é a igreja? O que é a igreja? Os irmãos podem me ajudar? De acordo com esses dois versículos. O que é a igreja? Vamos lá, irmãos. Muito bem. E isso? O que é a igreja? Ela é a luz do... A igreja é a luz do mundo. Por isso que nós vemos aqui no livro de Apocalipse se referindo à igreja como candeeiro e como estrela. Você vai ver também, candeeiro e estrela. Ambos são o quê? Luzeiros, não é isso? Então, o que é a igreja? É a luz do mundo. Nós não estamos vendo aqui que será através do nosso testemunho de Jesus que os eleitos de Deus serão alcançados? Então, a igreja é a luz do mundo. E outro ponto aqui que eu coloquei, assim como a lua, né? Sempre a gente compara, ou as estrelas também, assim como a lua tem luz própria. Nós também não temos luz própria. De onde vem essa luz? De onde vem? De Cristo. Essa luz, ela vem de Cristo. Então, essa luz nos é emprestada, porque essa luz não é nossa, essa luz é de Cristo. E nós apenas refletimos a luz de Cristo. Porque nós não temos luz própria. E o importante aqui é o quê? Se as estrelas, elas têm que brilhar, assim como a lua, nós precisamos estar próximos de Jesus. Se você for olhar na história da igreja, ali na nossa biblioteca, tem bastante bibliografia. Essa é uma grande verdade, que ao você ler essas bibliografias, você vai perceber que os crentes que mais brilharam, foram aqueles que estiveram mais próximos de Jesus. Os crentes que mais brilharam à luz de Cristo foram aqueles que estiveram mais próximos de Jesus. Eu coloquei aqui um exemplo. Spurgeon, todo mundo, né? Acho que a maioria, né? Não todo mundo. Spurgeon, na época dele, foi considerado o maior dos pregadores, né? Spurgeon. E eu coloquei aqui, lembrei desse comentário. Que certa vez perguntaram para Spurgeon qual que era o sucesso do ministério dele. Perguntaram isso para Spurgeon. Olha o que ele respondeu. Vou ler para os irmãos. Spurgeon respondeu assim: eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Vou repetir. Eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Esse é um dos exemplos de alguém que brilhou muito. Brilhou muito. Mas por quê? Porque ele estava próximo de Jesus. Apocalipse, vamos ler aqui, capítulo 2, versículo 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Alguém lê, por favor? O que Jesus, nós vamos chegar lá ainda, né? Mas só adiantando aqui sobre esse assunto. O que Jesus faria se aquela igreja de Éfeso
deixasse de brilhar, deixasse de ser a luz do mundo. O que Jesus iria fazer? Oi? Jesus iria afastar essa igreja, ia remover ela. Ela não mais seria usada como luz do mundo. E dando um spoiler, né? Nós vamos estudar sobre isso. E infelizmente aconteceu isso com aquela igreja de Éfeso. Próximo de Jesus. Como que Jesus fala conosco hoje? Através da Bíblia. E como que nós falamos com Ele? Através da oração, não é isso? Então, como que nós hoje, como luz do mundo, porque nós também somos luz do mundo, nós que fomos salvos, como que nós podemos ser próximos de Jesus, se Jesus não está aqui, fisicamente, né? Quando a gente busca ter comunhão com Jesus, aprender dele. Sim, irmã. Não, ele não viveu na época de Jesus, não. Assim como nós. Mas era alguém que estava em constante comunhão com Jesus, estava próximo de Jesus, buscando conhecer a Jesus, aprender dele, né, obedecê-lo. Então, é nesse sentido. Tá bom, irmã? Terceiro destaque que eu quero dar aqui para os irmãos. Nós estamos vendo que Jesus ele está no meio da igreja. Não é isso que a gente viu? Será que nós temos a consciência? Será que nós temos a consciência de que aquele que está no trono, aquele que governa todo o universo, aquele que rege as nações, igual a Bíblia diz, aquele que levanta reinos e abate reinos, será que nós também temos a consciência, a visão clara, de que esse que governa tudo, que está acima de tudo, que controla tudo, será que nós temos a consciência de que ele também está aqui hoje no nosso meio? Eu coloquei aqui como pergunta, será que nós não temos perdido o impacto da presença de Cristo em nosso meio? Jesus está aqui hoje, é isso que nós estamos aprendendo aqui. Muitas vezes, para muitos crentes, Jesus está no céu, Jesus está no trono, né, depois de ter ressuscitado, ter sido glorificado. Para muitos crentes, Jesus está no céu, Jesus está no trono, à destra do Pai, não é isso? Inclusive a Bíblia também fala, né? Jesus está intercedendo por nós diante do Pai. Só que nós não temos a visão clara que Jesus também está aqui no nosso meio. E aqui eu vou querer fazer outra pergunta. Será que nós não temos perdido o impacto da presença de Cristo quando nós nos reunimos aqui como igreja? Será que a gente não perdeu, né, esse impacto da presença de Cristo em nosso meio quando a gente vai louvar, igual a gente fez? Quando a gente vai orar? Quando a gente vai ofertar, logo mais? Quando a gente vai confessar os nossos pecados? Quando a gente vai ouvir a palavra dele? Quando a gente, daqui a pouco, em nossas conversas, né, a gente vai ter um tempo de comunhão. Será que nós não perdemos esse impacto da presença de Cristo aqui em nosso meio? Jesus está vendo tudo o que está acontecendo. E a gente vai ver logo mais também que Jesus, ele conhece, igual a gente vai ver aqui, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso íntimo. Sim.
Sim. Quando eu estou falando de Jesus, Jesus é quem? É Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eu estou falando de Deus presente aqui em nosso meio, né? Sim. Sim, nós temos o Espírito Santo habitando em nossas vidas, né? Jesus, mesmo que é lá no contexto de disciplina da igreja, mas lembra o que Jesus disse? Que onde estivessem 2 ou mais, não é isso? Ali ele estaria presente, né? E deixa eu abrir, né, então, um parênteses aqui, eu não coloquei aqui, mas quando Jesus, pensando que da mesma forma como Deus Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Lembra que quando Jesus prometeu aos seus discípulos, né, que quando ele voltasse aos céus, ele enviaria o Consolador? Lembra disso? Se você for olhar, ver a tradução grega da palavra Consolador, significa alguém, vamos dizer assim, alguém que se colocaria ao nosso lado para ajudar, assim como Jesus fez com seus discípulos. Então, Jesus enviaria alguém que se colocaria do nosso lado, né, para nos ajudar, só que alguém da mesma essência. Alguém da mesma essência que Jesus. Ou seja, Jesus, né, enviaria o Espírito Santo, que também é Deus, para estar ao nosso lado para nos ajudar. Né? Igual nas palavras de Jesus mesmo, para que a gente guarde tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Não é isso que diz os evangelhos? Então, aqui eu estou citando o nome de Jesus, mas eu estou falando de Deus, né? De toda a Trindade. Outro ponto aqui que eu coloquei, quando você vem para o culto bíblico, por que você veio hoje? Por que você veio hoje aqui? A gente pode vir porque o ambiente é agradável, né? A gente pode vir aqui para encontrar pessoas que nós amamos, né? Mas o mais importante, quando a gente vem para o culto público, é porque Jesus está presente na sua igreja. É por isso que nós viemos hoje, porque Jesus está presente aqui. E um ponto aqui que eu gostaria de destacar, que a gente nunca pode perder de vista a possibilidade das intervenções sobrenaturais em nosso meio. Por quê? Porque Jesus, ele está no meio aqui. Os irmãos creem que grilhões, que Jesus pode quebrar grilhões? Que Jesus, ele pode dar vista àqueles que são cegos? Jesus pode tirar o tampão, né? Pode desbloquear o ouvido para que a pessoa ouça. Jesus pode transformar o coração. Ou que Jesus pode dar vida a alguém que está morto. Então a gente não pode perder de vista que em nosso meio podemos ter essas intervenções. Por quê? Porque Jesus está presente aqui. Lembrando, né, igual o Jonas mencionou, o próprio Deus, né, falando de toda a Trindade, está aqui em nosso meio. Versículo 7. Alguém lê Apocalipse 2, versículo 7. Essa frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você for ler as 7 cartas, às 7 igrejas, você vai ver que essa frase se repete em todas elas. E o que significa? O que os irmãos acham que significa essa frase? Certo? E só para mim ser mais específico aqui então,
como que o Espírito Santo ia falar àquelas igrejas. Né? Aqui, né? Eu ia chegar nesse ponto, né, o Jonas, falando sobre o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo ia falar àquelas igrejas? Oi? Sim, exatamente. Olha o... Isso. Olha, alguém leu capítulo 1, versículo 11. É isso mesmo, Eliel. Alguém leu o versículo 11 de novo? Isso. Não, é capítulo 1, versículo 11. Isso. O Espírito Santo, nessa altura aqui, né? Nessa altura aqui. Eu comentei com os irmãos que o livro de Apocalipse foi escrito em que ano? Os alunos estão prestando atenção aí. 94 a 96 depois de Cristo. Certo? Nesse momento aqui, o Espírito Santo, Deus, né? Estava falando a estas igrejas através de sonhos, visões ou profetas? Sim ou não? O que a gente acabou de ler? O Espírito Santo estava falando a essas 7 igrejas através de visões. Tudo bem, João recebeu a mensagem através de uma visão, mas eu estou perguntando como que o Espírito Santo ia falar a estas igrejas. Como que ele ia falar? Através de visões, sonhos e profetas? Não, através do quê? Da palavra escrita. Através da palavra escrita. Então, já naquele primeiro século, certo? Naquele primeiro século, os apóstolos, eles entendiam que o Espírito Santo ia falar à igreja através do que eles escreveram. Nós não temos, por exemplo, das cartas de Paulo, das cartas de Pedro, das cartas de João, não é isso? Então, os apóstolos entendiam que o Espírito Santo, ao invés de agora visões, sonhos, profetas, o Espírito Santo, o próprio Deus, ia falar para as igrejas através da palavra escrita. Quero destacar aqui esse ponto, muito importante, que nós, Igreja Batista no Dom Pedro, nós entendemos que após esse primeiro século, onde os apóstolos eles receberam a revelação de Deus, nós entendemos que a forma normal agora do Espírito Santo falar à igreja seria através da palavra escrita. Então, nós entendemos que após o primeiro século, depois que os apóstolos receberam a revelação de Deus, nós entendemos que a forma normal de Deus falar conosco agora é através da palavra escrita. Não mais através de visões, sonhos ou profetas. Certo? Abrindo um parênteses aqui, a gente nunca ouviu, acho que o pastor Denis ainda não teve a oportunidade de tratar sobre esse assunto. Então, o pastor Denis é o pastor nosso, né? A gente deve ouvir a ele. Mas o ponto que eu coloquei aqui é que Deus ele é soberano. Ele, por ser soberano, ele pode falar a alguém diretamente se ele quiser. Mas a gente entende que a forma normal do Espírito Santo falar conosco hoje é através da palavra escrita. Ou seja, você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Então, se você quer ouvir a voz de Deus, o que você deve fazer?
Você deve ler a sua Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, você deve ler a sua Bíblia. Porque essa passou a ser a forma normal de Deus agora falar com a sua igreja, através da palavra escrita. Sim. 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 O meu ponto aqui, Eliel, por exemplo, o Novo Testamento, né? Não, sim, o Velho Testamento já estava escrito, mas o Novo, por exemplo, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, né? A gente está falando aqui no começo da primeira geração de igrejas, né? Então, agora que nós temos as cartas de Paulo, de Pedro, de João, inclusive, por exemplo, a igreja de Éfeso foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Depois nós vamos ver sobre isso. Então, é nesse ponto que eu estou falando. E agora? Então, eu quis dar esse contexto para os irmãos, né? E agora indo para o nosso texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Vou só começar aqui e, permitindo Deus, no próximo domingo a gente continua. Entrar agora em específico no nosso texto. Vamos lá, Apocalipse 2, versículo 1. Alguém lê, por favor? Isso. Destacar aqui para os irmãos ao anjo da igreja em Éfeso. Jesus ele está enviando a sua mensagem ao anjo da igreja. Quem é esse anjo? Oi? O pastor da igreja. Exatamente. Anjo significa o quê? Qual que é o significado de anjo? Mensageiro. Né? Só que aqui em específico, por exemplo, vai aparecer mais vezes essa palavra anjo no livro de Apocalipse. Mas por que não se refere a anjos mesmo? E sim pastores da igreja? Porque anjos, ao longo de toda a história, anjos nunca foram usados por Deus para liderar uma igreja. Não é verdade? Então aqui significa o quê? O pastor da igreja. Agora, a minha pergunta, se os irmãos prestarem atenção aqui, lá em Apocalipse 1, que a gente leu, Jesus, através de João, estava enviando uma mensagem às 7 igrejas na Ásia. Não era isso? Mas por que aqui Jesus endereça essa carta à igreja de Éfeso para o pastor da igreja de Éfeso? Por que ele endereça ao pastor? É claro que aquela carta, né, era para a igreja como um todo, mas por que ele endereça ao pastor? Essa é a minha pergunta. Eu queria, nesse pouco tempo, falar sobre isso. Hebreus capítulo 3, vamos lá para Hebreus. Capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Versículo 12 e 13. Alguém pode ler? Certo. Nós, como ovelhas de Jesus, qual que é o nosso dever um para com o outro, aqui na igreja? Cuidar. E cuidar aqui envolve o quê?
Você exortar mutuamente, um ao outro. Não é isso? Para que ninguém endureça o seu coração e se afaste do Senhor. Então esse é um dos nossos deveres, né? A exortação mútua. Agora, Hebreus 10, versículo 24 e 25. Hebreus 10 e 15, vem não. Hebreus 10, 24 e 25. Vamos lá, alguém lê? Porque estão me apertando aqui. Qual que é o nosso dever de uns para com os outros aqui? Que envolve esse cuidado mútuo? Nos estimularmos, não é isso? Nos estimularmos ao amor e às boas obras. Embora todos nós temos esse dever de uns para com os outros, igual a gente está lendo aqui, só dei 2 exemplos para os irmãos. Mas olha o que diz agora Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Logo mais. Alguém lê? Isso. Os irmãos, fiquem com o seu dedo aí. Eu quero ler para os irmãos, 1 Pedro, fiquem aí, não precisem abrir. Olha o que diz 1 Pedro 5,4. Só para a gente completar aqui. Diz assim: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Nós estamos vendo aqui que nós temos esse dever mútuo, não é isso? Mas Cristo, ele designou, ele chamou. Ele, igual eu coloquei a palavra aqui, né, escolheu os pastores para eles especialmente, né, serem responsáveis por esses cuidados. Embora nós temos esse dever, mas os pastores são especialmente responsáveis por esses cuidados, igual a gente está lendo aqui. E Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7. Alguém pode ler? Isso. Então, no juízo final, os pastores, eles terão que prestar contas de como que desempenharam esse cuidado diante do Supremo Pastor, que eu li para os irmãos. Né? Quando, até abrindo um parênteses aqui, Supremo significa o primeiro e o maior pastor. Então, os pastores que são menores, que não são os primeiros, né? O primeiro, na verdade, né? Estes pastores que não são maiores e que não são o primeiro, eles terão que prestar contas ao Supremo Pastor de como que desempenharam esse especial cuidado com as suas ovelhas. Aqui, de acordo com o verso 7, quais que são as tarefas do pastor? Então, eles precisam alimentar o rebanho através do ensino, certo? Eles precisam alimentar o rebanho através do ensino. Segundo, eles precisam dar o exemplo para as suas ovelhas. O que mais? Falta mais um. Eles precisam guiar, eles precisam conduzir, dirigir o rebanho. E nessa condução, nesse cuidado, também proteger o rebanho. Não é isso? Então essas são as principais tarefas do pastor. E não é uma grande responsabilidade? Tanto é que eu brinquei aqui, meu irmão falou aqui, mas eu não, eu não quero ser pastor não, pelo menos Deus não me chamou, né?
E é uma grande responsabilidade dos nossos pastores. Agora, a gente já leu Hebreus 13, 17. Nós como ovelhas agora, nós como ovelhas, qual que é o nosso dever para com os nossos pastores? A gente já viu o dever dos nossos pastores para conosco. E nós, como ovelhas, quais são os nossos deveres para com os nossos pastores? Sermos obedientes e sermos submissos. O que significa ser obediente aos nossos pastores? O que significa ser obediente aos nossos pastores? Estou encerrando. Isso. Nós devemos ser obedientes aos nossos pastores, porque o que eles estão ensinando não é a vontade deles, ou a opinião deles. Eles estão ensinando o quê? A palavra de Deus, ou seja, é a vontade de Deus para nós. Então nós devemos ser obedientes aos nossos pastores, porque eles estão ensinando a palavra de Deus. E por que a gente deve ser submisso aos nossos pastores? Oi? Velam por nossa alma. Também. Mas quando a gente trata sobre submissão, isso, irmão Marcos, quando a gente trata sobre submissão, igual a mulher submissa ao marido, não é isso? Então, por que a Monique deve me submeter? Porque Deus me escolheu, eu não escolhi nascer homem, né? Mas Deus escolheu o homem para o quê? Para estar sob autoridade na sua casa. Então, por que as ovelhas devem ser submissas ao seu pastor? Porque Deus escolheu eles como autoridades sobre o seu rebanho. Então, nós devemos ser obedientes, submissos, mas sobretudo, o principal, para me encerrar aqui, versículo 18, Hebreus 13, 18. Alguém lê? Aqui, palavra do escritor de Hebreus, né? Qual que é, sobretudo, o nosso dever para com os nossos pastores? Além de muito mais do que ser obediente e submisso. Orar pelos nossos pastores. E aí está a pergunta para mim encerrar. Você tem orado pelos seus pastores? Pelo pastor Kevin? Pelo pastor Denis? Para que eles cumpram essa tarefa com fidelidade ao Senhor? Antes de você ser obediente e submisso, você tem orado por eles? Para que eles sejam fiéis no chamado de Cristo para eles? E assim eu encerro aqui então nosso estudo. Permite Deus, a gente vai avançar, né? Alguém ora, eu vou pedir para o Eliel, ora para a gente, Eliel.